E aí, gente, tudo bem? Como é que você tá? Sou eu aqui, professor Eduardo Carioca, de Processo Penal, e a gente vai responder agora 10 questões sobre inquérito policial e matar o que vai cair na tua prova sobre inquérito. Amém? Recebe as questões da prova, vai. Recebe as questões da prova. Então vamos deixar de arrudeio e bora logo para a primeira questão. O inquérito policial é uma fase crucial da persecução penal, atuando como procedimento investigativo conduzido pela Polícia Judiciária para a coleta de provas. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, o inquérito policial é presidido pelo juiz. Ai, juiz presidente de inquérito policial? Que história, gente! O inquérito é um procedimento de natureza administrativa presidida pelo delegado de polícia. A autoridade policial tem negócio de juiz aqui não, oxe. Olha o resto. E as partes têm direito à ampla defesa e ao contraditório? Não, não tem não. O nome já diz, inquérito inquisitorial. Oh, ou seja, não tem oportunidade aqui nem para contraditório nem para ampla defesa, justamente porque é um instrumento de investigação, pessoal. Claro que é unilateral, pelo amor de Deus, bom senso. Letra B. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Oi, já falamos disso, né? Que mais? De caráter inquisitivo, exatamente, acabamos de ver, dirigido pela polícia e não oferece às partes o contraditório nem a ampla defesa. Correto, né, pessoal? Vamos ver o resto, só por desencargo de consciência. Letra C. Vamos lá, o que é que diz a letra C? Qualquer pessoa pode iniciar um inquérito policial diretamente, sem autorização policial. Quer dizer que qualquer pessoa pode fazer o inquérito. Ah, tô fazendo nada, vou aqui abrir uma investigação. Claro que não, né, pessoal? A persecução penal ela é privativa do Estado. O jus puniendi, olha aí, o direito de punir é do Estado, isso não pode ser delegado para as pessoas. Por isso que o inquérito é de natureza pública. Pública não no sentido de ser público o ato inquérito, tá? Mas no sentido de pertencer ao Estado, enquanto administração pública, perfeito? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Letra D. O inquérito policial é opcional e pode ser substituído por investigações privadas. Não acabei de dizer que o inquérito ele é do Estado. O poder de perseguir o crime, de punir é do Estado. Não pode ter aqui particular com o inquérito policial, não. Bom senso, né? Então, gabarito, de fato, né? Letra B de bola aqui reflete de cara as principais características do inquérito policial. Sem mistério, né, pessoal? Então vamos lá. Segunda questão. Quando o delegado de polícia, no exercício de suas práticas profissionais, toma conhecimento do crime por meio da imprensa, isto é, ninguém foi lá na delegacia, ninguém pediu para abrir investigação, ninguém chegou lá preso em flagrante, ele estava aqui, o delegado almoçando, assistindo Barra Pesada e viu lá ao vivo um crime que acabou de ser praticado. Como é o nome dessa forma de comunicação de infração penal? Notícia crimes provocada? Não, não tem nada a ver. Dotácio crimes? Que diabo é isso? Nunca nem ouvi falar em dotácio crimes. C. Notícia crimes de cognição coercitiva. Foi um auto prisão em flagrante? Foi a força? Foi não. É a letra D, tá, pessoal? Notícia crimes de cognição espontânea. O que é a notícia crimes de cognição espontânea? Quando a autoridade policial, de maneira direta, de maneira imediata, sem intermediários, por isso direta, toma conhecimento de uma infração penal que foi praticada. Exemplo, ela própria investigando ou através, como a questão diz, de uma matéria jornalística, né, como foi aqui o caso da questão. Mas está aqui, pessoal, de fato é a letra D. Vamos aqui trazer as formas de comunicação da infração penal. A primeira, a notícia crimes de cognição direta, ou seja, imediata, espontânea, inqualificada. A autoridade policial ela toma conhecimento da existência de infração através de uma investigação ou de uma notícia na imprensa, ou seja, de forma direta, sem intermediários. A próxima é a indireta, ou seja, mediata, provocada ou qualificada. Isto é, aqui
alguém, através de um meio específico, vai lá provocar a atitude da autoridade policial, comunicando a ela a infração, através de que meio? Um meio formal de comunicação da infração penal. Por exemplo, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação, ela é uma forma de comunicação, um meio de comunicação formal da infração. Tudo bem? Como está aqui no slide para vocês. Maravilha. E a notícia crimes de cognição coercitiva, né, como estava lá em um dos itens, é quando a autoridade policial toma conhecimento da infração através de um auto de prisão em flagrante, ou seja, de uma prisão em flagrante. Por isso, coercitiva, à força, nem que não queira, já que é uma prisão em flagrante. Pegou? Então, são essas as formas de comunicação da infração penal. Por essa razão, gabarito D de dado. Então, segue comigo. Maravilha, tá? Show de bola. Terceira questão. A respeito das características do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. Com exceção dos crimes processáveis por ação penal privada, para todos os demais, o inquérito policial é indispensável. Tá errado, gente. Claro que o inquérito é dispensável. Para que serve o inquérito? Para juntar elementos de autoria, para juntar justa causa para o oferecimento de uma denúncia, por exemplo, numa ação penal pública. Então, pessoal, bom senso. Se serve para juntar justa causa, se já existia essa justa causa, para que negócio de inquérito? Por isso que o inquérito é dispensável. Repita, dispensável. Letra B de bola. O inquérito policial, por expressa exigência legal, deve ser escrito. Até aí tudo bem? Sim, é a redação, é a literalidade do artigo 9º, né, do Código de Processo Penal. O inquérito é escrito, não é verbal. Tudo bem? Vamos lá. Razão pela qual outras formas de documentação de atos, como a gravação de som e ou imagem inauditiva dos suspeitos, testemunhas por meio de sistema audiovisual, não são aceitas? Claro que são, pessoal. A gente está em 2025, ano da tecnologia. Claro que eu posso ter aqui uma gravação, uma escuta, tudo bem, um material de prova que não seja escrito. Oxi, que conversa. Minha nossa. Vamos lá. Letra C. O inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Isso aqui está errado, né, pessoal? A característica da oficiosidade, lá do artigo 5º, isto é, oficiosidade, ó, oficiosidade. Tudo bem? Não é oficialidade, não. Oficiosidade, vai. Oficiosidade. Isto é, o inquérito policial nos crimes de ação pública incondicionada podem ser iniciados de ofício. Por quê? Se a ação pública é incondicionada, não depende da vontade da vítima nem de ninguém, a abertura do inquérito também não. Por isso que a oficiosidade é uma característica exclusiva dos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Perfeito. Por quê? Então, nos crimes de ação pública condicionada à representação, a instauração do inquérito depende da representação, da vontade da vítima. De ação privada, a mesma coisa. Então, oficiosidade só dos crimes de ação pública incondicionada. Amém? Perfeito. Então, segue. Desde dado, uma vez instaurado o inquérito policial, é indisponível para a autoridade policial, não podendo arquivá-lo, ainda que entenda pela inexistência de justa causa. Exatamente, tá, pessoal? O inquérito é indisponível para a autoridade policial. Só quem pode promover o seu arquivamento é o Ministério Público, que é uma regra que a gente vai ver já já do artigo 28. Então, gabarito de fato D. Letra E. O inquérito é público? Não, pessoal, o inquérito é sigiloso. Ó. Deixa no sigilo. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Claro que a surpresa da investigação, o fator surpresa da investigação é que garante o êxito dela. Então, obviamente, o inquérito é sigiloso. Maravilha, pessoal. Então, o gabarito tá aqui, ó, D de dado. Tá aí, gente, ó. Nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito vai ser iniciado de ofício, de fato, ou por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Requisição. Requisição é ordem, tá, pessoal? Requisição. Ordem. Tô mandando. Instaure esse inquérito agora. Carai. Pronto. Inciso 2. Parte final. Requerimento, ou seja, pedido. Por favor, instaure o inquérito.
do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Como eu falei anteriormente, o inquérito nos crimes em que a ação pública depende de representação precisa da representação, parágrafo 4º. E o parágrafo 5º, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá instaurar inquérito a requerimento de quem tenha a qualidade para intentá-la, ou seja, o ofendido ou seu representante legal. Próxima questão, vamos lá. Quarta. João, delegado de polícia, foi cientificado sobre a ocorrência na circunscrição da sua unidade policial de um crime de latrocínio tentado. Aí a questão da ação penal, ó, persequível mediante ação pública incondicionada. Dessa forma, a autoridade policial, independentemente de qualquer provocação por parte da vítima, deflagrou um inquérito policial visando a apuração dos fatos. Então, vamos sintetizar o enunciado. A questão está dizendo que é um crime de ação pública incondicionada e, como tal, o inquérito foi instaurado de ofício. Pode. Artigo 5º, inciso 1, que nós acabamos de ver do CPP. Tudo bem? Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e o entendimento doutrinário dominante, é correto afirmar que a atuação de João ao deflagrar a investigação é uma manifestação da discricionariedade do inquérito, pessoal. Discricionariedade é a característica que dá para o inquérito e para o delegado a possibilidade de agir conforme sua conveniência, a oportunidade. Ele não tem aqui uma forma obrigatória de condução dos atos. Ele tem uma liberdade, uma margem de conveniência e oportunidade. Então, por exemplo, as partes podem requerer diligências? Pode. Ele está obrigado a atender? Não. As partes, o ofendido, podem requerer pedir qualquer coisa para o delegado. Pedem como quem pedem a Deus. Mas, obviamente, por ser discricionário, essa diligência vai ser atendida ou não a juízo, ou seja, por discricionariedade da autoridade competente. Perfeito. Vamos lá. B. Confidencialidade do inquérito? Não, né, pessoal? C. Indisponibilidade? Não, indisponibilidade é aquela característica que nós vimos que a autoridade policial não pode arquivar. D. Dispensabilidade? Não. A dispensabilidade, o nome já diz, né? A característica pela qual o inquérito é dispensável. O que é que tem a ver? Então só sobra a E. Oficiosidade. Isto é, nos crimes de ação pública, o inquérito é iniciado de ofício, como é o caso da questão. Então, gabarito, letra E. Olha que questão boa. Nessa questão, a gente trabalha todas as características do inquérito policial praticamente, né? Questão linda e a nossa revisão aqui, de fato, tá muito, muito boa, tá? Vamos lá. Questão número 5. No âmbito do direito processual penal, sobre o cabimento de recursos contra o indeferimento de requerimento de abertura do inquérito, assinale a alternativa correta. Ou seja, a questão está te perguntando do despacho que indefere e nega o pedido de abertura de um inquérito policial. Cabe recurso? Sim ou não? Se sim, para quem? Tá sentindo esse cheiro? Nossa, tem cheiro de provas. Cai direto. Vamos lá. Letra A. O indeferimento do pedido de abertura do inquérito policial é irrecorrível? Errado. A gente vai ver que é recorrível, sim. Letra B. Da decisão que indefere o requerimento de abertura do inquérito policial, cabe recurso para o Ministério Público? Oxi! Se eu estou falando aqui do delegado de polícia, que tem uma estrutura da Polícia Civil ou da Polícia Federal, como é que esse recurso vai para o Ministério Público? Faz sentido? Não. E para onde é que vai esse recurso? Tenha calma. Vamos ver o resto das questões. Senta direito na cadeira. Tá todo torto. Que diabo é isso? Vai deitar? Vai dormir? Pronto, volta. C. O indeferimento da abertura de inquérito policial por parte da autoridade policial deve ser comunicado exclusivamente à defesa que pode impugnar em juízo? Não, né, pessoal? Letra D. O recurso contra o despacho que indefere a abertura de inquérito policial deve ser dirigido ao chefe de polícia que vai revisar a decisão. Cai direto o artigo 5º, parágrafo 2º, que está aí na tua tela. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial, caberá recurso para quem? Para o chefe de polícia. Então a prova vai dizer que é irrecorrível, que o recurso é para o chefe de Estado, que é para Deus, tudo bem? Não, ó, é recurso para o chefe de polícia. Claro, não é polícia, não é inquérito civil, não é inquérito policial, polícia civil, inquérito, chefe de polícia. Oh, é bom senso, tudo bem? Não queira só decorar as coisas, use o seu bom senso. Sexta, com relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A.
Nos crimes de ação privada, a autoridade somente poderá proceder à instauração mediante requisição do ofendido. Requisição não, né, pessoal? Aqui é requerimento do ofendido e só. O resto também está errado. B. A lei processual penal não prevê prazo para término do inquérito quando o indiciado estiver solto. Quer dizer que é para sempre? Tipo, tem prazo não? É quando quiser. Termine aí. Não, também não é assim não. E qual é o prazo para conclusão? Vamos já ver, tenha calma. Letra C. É irrecorrível o despacho que indefere o requerimento de abertura do inquérito policial. Já vimos que falso, né? Artigo 5º, parágrafo 2º. Cabe recurso para o chefe de polícia. Letra D. A reprodução simulada dos fatos, que é a tal reconstituição, não será realizada apenas em duas hipóteses. Se não for útil ao esclarecimento ou se ofender a ordem pública. Tá errado, tá, pessoal? É se não contrariar nem a moralidade, nem a ordem pública. Vamos lá. Volta. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Vimos isso, artigo 5º, parágrafo 5º. Então, gabarito, letra E. Segue. Vamos lá. Tá aqui, né, pessoal? Ó, os pressupostos da reprodução simulada. A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada. Ponto que eu queria destacar com vocês. É a autoridade policial que vai proceder esse expediente, não é o juiz, tudo bem? E o delegado precisa de autorização do juiz, do MP? Não, de ninguém. Aqui é um expediente de investigação que vai ser conferido ao delegado de polícia sem a necessidade de passar pelo judiciário, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Tá aí, é o artigo 7º do CPP. Falando em artigo 7º, 7ª questão. Vamos lá. João, agindo com dolo, efetuou disparos de arma de fogo em Bruno, seu desafeto, o qual imediatamente faleceu, que Deus o tenha, ensejando forte repercussão social na municipalidade. Assim que tiver conhecimento da infração penal, a autoridade policial pode, com base no CPP, assumir os procedimentos a seguir, à exceção de um. Então a gente quer o item errado, e aqui nós estamos falando sobre as diligências investigatórias, que estão lá no artigo 6º do CPP, tudo bem? Vamos lá. Deverá colher informações sobre a existência de filhos, exato, idades, se tem deficiência, o nome e o contato de um responsável, indicado pela pessoa presa. Dirigir ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Isso. C. Deverá apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos investigadores? Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, pelos peritos. Tudo bem? Tá errado. Letra D. Determinar. Então é o gabarito, né? Já queremos a incorreta. Se for o caso que se proceder a exame de corpo de delito, exato. Deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Ou seja, fizemos uma revisão do artigo 6º. E aqui o gabarito é a letra D, tudo bem? Tá aqui, ó. É apreender os objetos, inciso 2, que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Peritos criminais. Não investigadores, como diz o item, tá? Perfeito. 8ª questão. Inquérito policial instaurado para apurar crime de furto. A autoridade policial concluiu pela inexistência de elementos mínimos sobre a autoria e materialidade do delito e remeteu os autos ao MP. O promotor de justiça, discordando do relatório, promoveu o arquivamento fundamentadamente e comunicou a vítima ao investigado, ao juiz e ao delegado de polícia. A questão fala sobre a forma que o pacote anticrime trouxe de arquivamento do inquérito policial. É o próprio promotor que faz, não há a necessidade mais de se passar pelo Poder Judiciário, ou seja, não precisa de homologação do juiz. Vamos lá. Diante desse cenário, é correto afirmar que, letra A, no caso de discordância do arquivamento, o delegado de polícia poderá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para revisão. Não é o Procurador-Geral não, tá, pessoal? É a instância de revisão ministerial. Letra B. No caso de discordância do arquivamento, o juiz manda desarquivar. Não, o juiz não manda em arquivamento, tem desarquivamento, não. É o Ministério Público, é o promotor, pelo amor de Deus. C. No caso de discordância, o delegado de polícia poderá proceder ao desarquivamento do inquérito e continuar as investigações. O delegado, não, pessoal. Quem manda no arquivamento, repito, quem manda no arquivamento é o promotor. De novo, quem manda no arquivamento é promotor. Juiz dá pitaco? Não. Delegado dá pitaco? Não. É o promotor. Tá? Perfeito. Vamos lá. No caso de discordância do arquivamento,
A vítima pode ajuizar ação privada subsidiária da pública? Falso. A ação penal privada subsidiária é só no caso de inércia do Ministério Público. Após passado o prazo para denunciar, o Ministério Público não denuncia, não pede arquivamento ou não arquiva e nem pede diligências. Isso é inércia. Aqui não há inércia, não. O MP entende que não há crime, pede o arquivamento. Ele pode fazer isso? Claro que pode. O titular da ação é ele. Letra E. No caso de discordância, a vítima poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Então só pode ser esse o gabarito, a letra E. Então tá aqui, ó, a nova regrinha de arquivamento do inquérito policial que está no artigo 28 do CPP. Tranquilo, gente? Aqui tá tudo conforme o que está disposto na questão. Então vamos lá. Nona questão. De acordo com o artigo 19, nos crimes de ação privada, finalizado o inquérito, os respectivos autos devem, letra A, ser remetidos ao chefe de polícia, nada a ver, órgão ministerial, piorou, ao juízo competente, exatamente, é ação privada, né? Ou entregues ao requerente se ele solicitar, mediante traslado, letra C, gabarito da nona questão. Simples demais. Vamos lá. 10ª. Considere o caso hipotético apresentado e marque a alternativa correta. Vamos lá. O indivíduo é preso em flagrante por suspeita de cometer um crime de roubo. A autoridade policial instaura um inquérito policial. O prazo máximo para a conclusão do inquérito neste caso é, ou seja, estando o indiciado preso, qual é o prazo para a conclusão do inquérito? É isso que a questão quer saber de nós. 5 dias? Não, de jeito nenhum. 10 dias a partir do dia em que se executa a prisão, de fato, vamos ver o resto. C, 10 dias a partir da instauração do inquérito, piorou. 30 dias, errado. Gabarito, letra C. Como é que se dá, então, a regra do prazo da conclusão do inquérito? Vamos ver, tá? Regra geral, estando indiciado, se é regra geral, claro, animal, tudo bem? Segundo o artigo 10 do CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou tiver preso preventivamente, contado nessa hipótese do dia, né, em que se executar a prisão. Então, o que é que nos diz? O CPP, estando indiciado preso, prazo para a conclusão do inquérito, 10 dias. 10 dias. Antes do pacote anticrime, esse prazo era improrrogável. 10 dias, não concluiu, o caba tá preso, constrangimento ilegal, excesso de prazo, relaxamento da prisão. Só que o pacote anticrime trouxe a possibilidade de dar mais 15 dias para o delegado. Agora, então, o prazo é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. A pedido da autoridade policial, o juiz vai deferir depois de ouvir o Ministério Público. Tá aqui, ó. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez. É só uma vez, tá, pessoal? A questão vai dizer que são várias vezes. Não, só uma vez. 10 mais 15, acabou. E se não concluir o inquérito nesse prazo? Aí o que é que diz a questão? O que é que diz, aliás, o parágrafo 2º do artigo 3º-B? Após o quê? Se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Foi o que nós inserimos aqui através do artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP. Se tiver solto, 30 dias. E esse prazo pode ser prorrogado? Sim, conforme a regra do artigo 10, parágrafo 3º. Quantas vezes? Várias vezes, contanto que não haja algo irrazoável, né? Claro que eu tenho que atender razoabilidade e proporcionalidade. Tranquilo, gente? Então, vou dizer uma coisa para vocês, sério, de verdade. Nós demos aqui uma aula de inquérito policial em 20 e pouquinhos minutos. A gente viu quase tudo, não vou dizer tudo porque eu não sou arrogante, tudo bem, quase tudo de processo penal, de inquérito policial nessas 10 questões, né? Selecionei de fato as questões que pudessem ao máximo trazer o máximo de conteúdo possível. Então, ó, tem várias questões aí no seu vídeo, no seu material, recebe as questões. Então, comigo, pessoal? Então, muito obrigado. Eu me despeço por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.